Hey, yeah, hey, vou lhes contar outros fatos de um passado distante. Uma história que na terra haviam gigantes. Tudo aconteceu, o que o livro relata, quando as filhas dos homens aqui multiplicavam. 200 anjos dos céus com elas coabitava. E assim como esposas eles as tomaram. E dos anjos rebeldes elas engravidava. E as filhas dos homens gigantes gerava. A história que nunca eles contaram. Na terra havia gigantes e não os dinossauros. A história que o sistema quis por um fim. O dilúvio foi pra acabar com os nefelim. A história que nunca eles contaram. Na terra havia gigantes e não os dinossauros. A história que o sistema quis por um fim. O dilúvio foi pra acabar com os nefelim. As mulheres que os anjos coabitavam, conforme os filhos iam nascendo, a barriga ria, estourava humanos colossais. Eles ficava, tudo que via pela frente eles devorava. Até contra os humanos eles se voltava. Quanto maior a fome, mais agressivo ficava. Até mesmo entre si eles se matava. E tomou a decisão que os reprovava. A história que nunca eles contaram. Na terra havia gigantes e não os dinossauros. A história que o sistema quis por um fim. O dilúvio foi pra acabar com os nefelim. A história que nunca eles contaram. Na terra havia gigantes e não os dinossauros. A história que o sistema quis por um fim. O dilúvio foi pra acabar com os nefelim. Oh, yeah. Oh, yeah. Yah mandou um aviso ao filho de Shemias através de um sonho, que o dilúvio mostrava a destruição estava vindo por meio das águas. Gigantescas árvores com raízes foram arrancadas, caindo em cima dos gigantes que os esmagava. Rochas e grandes montanhas foram formadas, parecendo com os humanos podem ser visualizadas. Então a história do dilúvio até hoje foram provadas. A história que nunca eles contaram. Na terra havia gigantes e não os dinossauros. A história que o sistema quis por um fim. O dilúvio foi pra acabar com os nefelim. A história que nunca eles contaram. Na terra havia gigantes e não os dinossauros. A história que o sistema quis por um fim. O dilúvio foi pra acabar com os nefelim. A história que nunca eles contaram. Na terra havia gigantes e não os dinossauros. A história que o sistema quis por um fim. O dilúvio foi pra acabar com os nefelim. A história que nunca eles contaram. Na terra havia gigantes e não os dinossauros. A história que o sistema quis por um fim. O dilúvio foi pra acabar com os nefelim. Vou lhes contar outros fatos de um passado distante. Uma história que na terra haviam gigantes. Tudo aconteceu, o que o livro relata, quando as filhas dos homens aqui multiplicava. 200 anjos dos céus com elas coabitava. E assim como esposa eles as tomaram. E dos anjos rebeldes elas engravidava. E as filhas dos homens gigantes gerava. A história que nunca eles contaram. Na terra havia gigantes e não os dinossauros. A história que o sistema quis por um fim. O dilúvio foi pra acabar com os nefelins. A história que nunca eles contaram. Na terra havia gigantes e não os dinossauros. A história que o sistema quis por um fim. O dilúvio foi pra acabar com os nefelins. As mulheres que com os anjos coabitava, conforme os filhos iam nascendo a barriga estourava. Humanos colossais eles ficava, tudo que via pela frente eles devorava. Até contra os humanos eles se voltava. Quanto maior a fome, mais agressivo ficava. Até mesmo entre si eles se matava. E Yah tomou a decisão que os reprovava. A história que nunca eles contaram. Na terra havia gigantes e não os dinossauros. A história que o sistema quis por um fim. O dilúvio foi pra acabar com os nefelins. A história que nunca eles contaram. Na terra havia gigantes e não os
Shemiasa, através diz um sonho que o dilúvio mostrava. A destruição estava vindo por meio das águas. Gigantescas árvores com raízes foram arrancadas, caindo em cima do gigante que os esmagava. Rochas e grandes montanhas foram formadas, parecendo com os humanos, podem ser visualizadas. Então a história do dilúvio até hoje foram provadas. A história que nunca eles contaram,